Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Geração Espírita Z. Hoje trazemos Gonçalo mais uma vez, falando sobre as causas atuais das aflições. Não perdem? 11 milhões. 11 milhões. É o número de pessoas diagnosticadas com transtorno depressivo no Brasil. No Brasil, 11 milhões. O índice de suicídios em 2003 era de 3 mil pessoas por ano. Em 2021, este número pulou para 14 mil pessoas. 14 mil pessoas se suicidaram no Brasil em 2021. Isso que foi comprovado. Falamos de depressão, o índice, o número diagnosticado. Fora as síndromes. TDAH, né, que o Vitor citou, questão de TikTok, deficiência de atenção, falta de atenção, síndrome do pânico, ansiedade. Virou muito comum alguém chegar e falar: olha, eu sofro de ansiedade. Até bem pouco tempo atrás, quem é muito jovem pode não saber disso, mas até bem pouco tempo atrás, não era comum, não era tão comum. Existia, mas em um grau bem mais baixo. E não era simplesmente por falta de diagnóstico, não. É porque realmente se tinha um grau mais baixo. Dessas síndromes, desses transtornos, essas doenças, que nós podemos chamar de doenças da alma. Porque esses transtornos, eles não têm a sua sede no corpo físico. Kardec vai falar sobre isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que é o que a gente vai tratar agora. Esses transtornos têm a sua sede no espírito, porque se assim não fosse, onde estaria a justiça de Deus? Em que sentido? Em que sentido? Se eu culpo, responsabilizo o meu corpo físico, o meu cérebro, por uma depressão, por que eu e não o irmão? Por que eu não o outro? Deus me escolheu para sofrer no mundo? Deus me marcou com o seu selo para sofrer? Para ter mais aptidão ao suicídio? À depressão? Ora, todos nós aqui, eu diria que é um pré-requisito de todo cristão, pelo menos deveria ser, acreditar na vida após a vida. Então todos nós aqui sabemos disso, isso é uma realidade. Isso não está mais em discussão para nós, espero. Porém, nós também sabemos que existe um lugar bom, melhor, que cada um vai ou não vai, segundo as suas obras. A gente não está falando de céu nem de inferno, estamos falando de moradas. Podemos chamar de céu, paraíso, colônia superior, planeta feliz. Não importa, nome agora não é importante, isso fica lá para o ESD. O que é importante é, sim, nós, dependendo de uma vida que tivermos aqui, ou de várias vidas, do aproveitamento das oportunidades, do desenvolvimento de nós mesmos, do amor
que já existe em nós, lá no nosso íntimo nós já temos a centelha divina, sim, nós estaremos habilitados a ir para um local melhor. Só que Kardec ele vai dizer assim, olha, você considera Deus, a existência de Deus? Sim, ótimo. Então, se você considera a existência de Deus, que é todo amor, toda bondade e toda justiça, Deus é justiça e não justiceiro, diferente. Você também não pode conceber um Deus sem um infinito das suas próprias perfeições. Sem um infinito de justiça, sem um infinito de amor, sem um infinito de misericórdia, de sabedoria. Logo, eu não posso conceber um Deus que escolheria uns para sofrer e outros para sorrir, em uma existência física apenas. Não posso. Porque aí você não teria um Deus justo. Por isso que muitos jovens abandonam a religião, a espiritualidade. Porque num primeiro momento podem não encontrar resposta para essas aparentes anomalias da vida. Isso é muito significativo. São jovens que hoje lidam com o celular, com a internet, né? Sabem tudo. As ciências humanas, né? Os jovens estudam física, química, biologia, matemática, sabem por que avião voa, sabem por que o céu é azul, né? Aí chegam em uma instituição religiosa, em uma casa religiosa, aí perguntam assim, tá, mas por que eu sofro isso e o meu vizinho não sofre? Muitas vezes eles escutam, é porque Deus quer. Ah, meu filho, é mistério de Deus. Isso não satisfaz mais. Isso não alimenta mais a alma, o espírito, não acalenta o coração. E a criatura humana, jovem ou não, na carne, precisa, mais do que nunca, nesses tempos de transição planetária, de consolo, consolação e esclarecimento. Aí ele chega em uma instituição religiosa, pergunta o porquê do seu sofrimento e escuta porque Deus quer. Isso é um tiro no pé. Cuidado para a gente não fazer isso. Aí Kardec vem no capítulo 5º, que é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não por acaso, bem-aventurados os aflitos, porque a Terra ainda é um planeta de aflições, resultado de um mal que ainda existe em nós, em todos nós, uns mais, outros menos, mas todos ainda temos um mal em nós, senão não estaríamos aqui. Então o mal produz dor, por isso que a Terra ainda é um planeta cheio de dores, cheio de aflições. Não por acaso, teria que ser, logicamente, o maior capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo. E nesse capítulo, Kardec pergunta, olha, tudo bem, já aceitamos que tem um céu, dito céu, né, um paraíso, um lugar melhor. Isso eu já entendi. Agora, o que eu quero saber é por que a passagem, o bilhete, o ticket, para uns parece ser mais caro, muito mais caro do que para outros. Se todos vamos para o mesmo lugar, não é isso que a gente acreditava até ontem? Ah, vamos para o céu, se não vamos para o inferno. Se todo mundo vai para o mesmo lugar, todo mundo aqui vai para o céu,
se tiver um mínimo de bondade, porque uns sofrem tanto e outros menos. Todo mundo sofre. Aquele teu artista preferido sofre, tem dores. Apesar do Instagram, né? Porque no Instagram todo mundo tem a vida perfeita. E aí mora o perigo da gente olhar para o lado e ver, pensar que a vida do outro é perfeita. Mas o que mais a gente vê? Pessoas que têm tudo materialmente falando, mas falta alguma coisa. Senão a gente não teria artistas em depressão, pessoas muito bem financeiramente que se suicidam, porque procuram na carne uma solução que nunca vão encontrar, o preenchimento de um vazio que só vem com a presença de Deus. Sim, todos sofrem, todos temos nossas cruzes, todos. Mas porque umas parecem mais pesadas do que outras? Só a reencarnação explica. Sinceramente, tentando praticar a fé raciocinada, eu já... Oi? Será que eu ia falar alguma bobagem? Espiritualidade. Eu já pensei, né, considerar a reencarnação não como colocar em dúvida, mas como trazer para o princípio da fé raciocinada, né? E sinceramente eu posso dizer também, realmente era aquilo mesmo que Kardec falava, pelo menos para mim. Eu não encontrei resposta para muitos questionamentos, excluindo a reencarnação. Não tem. Não tem como considerar um Deus que desencarna uma criança com 1 aninho de idade, que não teve tempo para fazer nem o bem nem o mal, e que deixa uma pessoa encarnada aí 80 anos praticando o mal. Por que algumas pessoas nascem com deformidades físicas? Porque de algumas doenças psicológicas, né? De nascença, algumas limitações, né? É melhor essa palavra, algumas limitações, que sabemos que são temporárias, porque o espírito é imortal. Sem a reencarnação, isso não se explica. Também não se explica a diferença desse sofrimento. Eu posso dizer de tratamento mesmo de Deus para com seus filhos. E aí Kardec ele vai entrar no item justiça das aflições, né? Ele vai comentar que somos espíritos imortais, que temos uma história pregressa de erros e acertos. Porque quando a gente fala assim de reencarnação, parece que todo mundo só fez errar. Não. Nós temos nossos acertos, nossas virtudes adquiridas que não se perdem, mas também de tantos débitos contraídos. E ele vai nos colocar em uma linguagem muito tranquila da gente entender que as reencarnações são todas solidárias. O que eu fiz ontem repercute no hoje, o que eu faço hoje repercute no amanhã. De modo que ontem foi plantio, hoje é colheita, que não deixa de ser plantio para o amanhã. Aí eu começo a compreender que os meus sofrimentos, eles têm uma causa. E olha só a novidade, a causa não está em Deus. Não. Deus permite os efeitos das causas. As causas estão em mim, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos e nas minhas atitudes. Porque Deus é justo e não justiceiro. Logo, isso exclui qualquer resquício de revolta contra Deus, contra a divindade. Eu, com esse conhecimento, não tenho mais o direito de me revoltar contra Deus diante de um sofrimento que chega à minha vida. Porque eu já sei
que aquele sofrimento é justo. Mas nem por ele ser justo não significa que eu esteja abandonado, que eu esteja sozinho na vida. Você fez, agora você tem que pagar, e paga aí e se vira. Claro que não, porque Deus também é infinito amor. Então, até nos nossos sofrimentos, Jesus está carregando a gente no colo, assim, embalando, né? Não está passando a mão na cabeça. Eu gosto de dar o exemplo. Semelhante a um pai ou uma mãe que vai dar uma vacina para o filho. Vai doer. Mas é para prevenir algo pior lá na frente. É uma dor temporária que resulta em um bem. Então essas causas todas são justas. Aí Kardec, brilhantemente, ele vai dividir as causas em duas. As causas. Causas atuais, que é o nosso tema, e causas anteriores das aflições. Que é importante a gente falar. Porque parece que tudo é de outra vida. O que eu estou passando não é possível. Eu devo ter atirado pedra na cruz. Eu devo ter feito coisa em outra vida que, pelo amor de Deus. Tudo bem, tem causa sim de outras vidas. Mas o que a gente não contava é que a maioria dos nossos sofrimentos tem causas nesta encarnação. Para mim, a primeira vez que eu vi isso, foi uma novidade. Falei, como assim? Que a tendência é a gente achar que tudo veio de outra vida. Porque eu não lembro o que eu fiz, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu não quero mal a ninguém e eu estou sofrendo isso, só pode ser de outra vida. Eu estou indo para o meu trabalho, levo uma fechada no trânsito, o sinal fica vermelho, depois fica outro e outro e outro, pego todos os sinais vermelhos, eu fico dizendo, não, só pode ser coisa de outra vida. Só que eu não lembro que eu acordei faltando 10 minutos para sair, que eu não tenho organização para colocar a chave do carro num lugar só, que eu fico no TikTok até 2 horas da manhã. Eu não lembro disso. Eu não lembro que tem uma causa atual. E aí o nosso amigo Emmanuel, agora eu ia precisar da colinha, mas acho que eu perdi. Mas eu lembro alguma coisa da mensagem de cabeça. O nosso amigo Emmanuel, ele tem uma mensagem que diz assim, examina a própria aflição. Vocês lembram a obra? Religião dos Espíritos, né? Obrigado. Examina a própria aflição. Mensagem do Emmanuel. E aí ele vai dizer assim, olha, toda criatura é marcada pela aflição que lhe é própria. E aí ele vai citar causas e efeitos. Ele vai dizer assim, olha, a aflição do egoísta é a egolatria. Por quê? Porque o egoísta ele quer tudo para si. Ele nunca está satisfeito. Se ele tem 5, ele quer 10. E ele não vai ter 10. Ninguém nunca vai ter tudo na vida. Então ele nunca vai conseguir ser feliz. Pelo seu egoísmo. Ele diz assim, a aflição do... Achou? Obrigado, meu irmão. Olha só, a aflição da agressividade chama-se cólera. Meu Deus, como deve ser difícil, como é difícil você sair brigando com todo mundo, você acordar brigando com sua família, com seus pais, você não ter paz em sua vida, porque você é uma pessoa colérica. Eu sou uma pessoa colérica, extremamente agressiva. Isso é tão sério que tem um item no Evangelho segundo o Espiritismo só sobre isso, só sobre a cólera. A pessoa não tem paz e não dá paz para os que ama.
para a família, para os amigos. O Emmanuel vai nos dizer, a aflição do fanatismo chama-se intolerância. Eu não consigo conviver com quem é diferente, com quem pensa diferente. Eu sou intolerante. Eu não consigo ampliar meus laços afetivos, amorosos, laços de amizade com aquele que pensa diferente de mim. É uma aflição, porque a Terra é um planeta povoado de espíritos diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Então a pessoa vive aflita. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da injustiça chama-se crueldade. A aflição do criminoso chama-se remorso. Porque a gente pode pensar, fulano cometeu tal crime e não está nem aí. Não está nem aí ainda. Mas em algum momento vai ser defrontado com a sua própria consciência. Não é castigo de Deus. É só lei de causa e efeito. A Emmanuel vai dizer que cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico e da esfera profissional do raciocínio e do sentimento. Obrigado, Gustavo. Se eu coloco a culpa da minha aflição em Deus, quem eu acho que é Deus? Ou o que eu acho que é Deus? Alguém aqui já assistiu o filme Paulo, Apóstolo de Cristo? Quem não assistiu, fica a dica. Já temos 2 filmes aí, viu, Vitor? Vou passar aqui na sessão de cinema. Paulo, Apóstolo de Cristo. E Paulo pergunta o seguinte: você já velejou? Pergunta para um romano, né? Você já velejou? Já, por quê? Então, imagina você velejando. Você abaixa, pega a água do mar, né? E ela imediatamente começa a escorrer entre seus dedos. Essa é a vida do homem, tudo que ele busca, tudo que ele quer, todo o seu egoísmo, toda a sua inveja, toda a sua sede do que é material, está escorrendo entre os dedos. E quando a pessoa vive para isso, a pessoa vive em aflição permanente. Dorme, vive, acorda. Dorme, sonha, acorda, vive em aflição. Porém, diz Paulo no filme, aqueles que vivem para Jesus Cristo, e aqui nós colocamos para a vida espiritual, vivem pelo resto da água do mar, que aos nossos olhos é uma água infinita. Infinita. Aí o soldado romano pergunta assim: você quer me convencer? Aí ele diz assim: não sou eu. É o próprio Cristo quem olha para você e estilhaça suas defesas. E nesse momento você vai compreender que é totalmente conhecido de Deus e se sentirá completamente amado. Muitas vezes o que falta para a gente tentar domar as nossas más inclinações, os nossos vícios, e diminuir, até cessar as nossas aflições, é justamente esse sentimento de que nós somos conhecidos de Deus e completamente amados, apesar do mal que ainda existe em nós. Porque o amor de Deus, gente, é incondicional. Não importa o que eu faço, o que você faça. Nada do que a gente faça, às vezes a gente quer brigar, quer disputar com Deus, porque está chegando muita aflição. Nada do que você faça vai diminuir 1% do amor de Deus por você. E se Ele permite a aflição, é porque Ele te ama.
Desta forma, Jesus disse: bem-aventurados os que choram. Porque toda aflição tem uma causa justa, porque Deus é justo. Mas também tem uma finalidade boa, porque Deus é bom. Qual é a finalidade da minha aflição? É punição? Não. É o aprendizado. Isso chama-se pedagogia divina. Porque a aflição tem o papel de desgastar a minha teimosia, diz Emmanuel. Não é para me destruir, porque ela não vai me destruir, por mais que eu perca o meu veículo físico, eu vou continuar vivendo em espírito. Não sou destruído. E toda aflição passa. Quer uma prova disso? Olha para a tua vida. Olha para o que já passou. Olha para as situações que você achava que não tinham remédio. Que não tinha jeito. E teve jeito. Teve um remédio. Passou. E hoje, com mais clareza e discernimento, você vai perceber que naquele momento de dor, apesar da gente saber que é justo, você não estava sozinho. Porque apareceu alguém, aconteceu alguma coisa que te deu força, coragem, que te sustentou e que mais à frente finalmente te arrancou daquele sofrimento. Porque ninguém permanece no deserto para sempre. Ninguém fica no deserto para sempre, porque nós todos somos filhos do mesmo Pai, que é infinito amor. O que Ele pede da gente é o quê? Glória a Deus nas alturas, né? E paz na terra aos homens de boa vontade. Ele pede boa vontade. A boa vontade da confiança, da entrega e do serviço. Essa é a receita, gente. Não tem outra. Isso não é pura e simplesmente matéria de fé. Isso é lei. É lei. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não todos os que choram, mas os que sabem chorar. E que prestemos atenção na nossa vida cotidiana, diária, porque muitas das nossas aflições têm origem nela, na vida cotidiana, e não no passado. Que Jesus nos abençoe imensamente, que a gente possa viver com muita fé e muita coragem e muita esperança de que nós todos estamos debaixo do olhar misericordioso do nosso Mestre. E aí, galera, tá gostando? Então, nós nos vemos na próxima quinta-feira, mais uma vez, trazendo uma palestra do nosso Seminário da Juventude. Dessa vez, nós vamos trazer o Gustavo, ainda sobre transtornos psíquicos, mas agora falando sobre a felicidade não é desse mundo. Não perde, fica com a gente. E se você não assistiu às outras palestras, corre, assiste tudo, que na próxima semana tem mais.